E aí, gente, tô aqui de volta. Vocês gostam de historinhas? Se preparem. Era uma vez... E hoje no nosso programa a gente vai entrevistar o historiador Rafael Mattoso. Vamos saber realmente se a nossa história está correta. Né, Rafael? Olha, primeiro, prazer estar aqui, agradeço demais. É sempre bom falar e pensar sobre a história, porque por incrível que pareça, a gente vive numa era de imediatismo, onde a gente está muito preocupado com o que está acontecendo agora, mas poucas vezes relaciona isso, né, à sua origem, aquilo que nos trouxe até aqui. E eu acho sempre muito importante a gente vincular a nossa história ao lugar social que a gente está falando, né? E a gente tem que falar disso a partir de uma história de um Rio de Janeiro que esse ano completou em março 460 anos de história. Entender quais histórias foram produzidas a partir daí, quais nós herdamos da nossa origem ancestral ou colonial. Mas eu posso te dizer que não existe uma verdade absoluta em história. A história nunca é um tribunal impositivo que bate o martelo e diz é isso, pronto e acabou. A história é formada por sujeitos. E assim como nós somos subjetivos, a história também é subjetiva. Existem várias possibilidades de interpretação. Por isso a história não é uma ciência exata. Eu queria que você se apresentasse. Quem é Rafael Mattoso? Bom, eu costumo me apresentar dizendo que eu sou pai do Miguel, né, filho do Orlando, da Sandra, a quinta geração de suburbano do bairro do Encantado, entre a rua Cruz e Souza, do poeta simbolista, e Fagundes Varela, ali do romancista. Eu costumo dizer que eu sou um suburbano que, para entender o meu lugar social, pesquisou sobre a história da cidade, para conhecer um pouquinho esses espaços e entender por que a gente precisa conhecer de onde a gente vem, né, e o nosso papel histórico nesse lugar que a gente está inserido. Mas eu sou historiador de profissão, né, professor, assim como meus pais, e sou um comunicador do campo da história, né? Eu, em grande parte, rompi um pouquinho a fronteira, né, do pesquisador e do professor, e eu também divulgo muito a história. Então eu trabalho muito com o que a gente chama de história pública. Eu gosto que as pessoas entendam a história. E aí isso me levou a ser colunista. Eu sou colunista da Veja Rio e da Rádio Roquete Pinto. Eu tenho uma coluna semanal chamada Rio de Histórias. E, além disso, eu também sou curador do museu virtual chamado Rio Memórias e também apresentador de um podcast chamado Papo do Subúrbio. Então, a minha ideia é sempre pegar a história e divulgar ela para onde a gente pode ir. Além disso, eu sou um dos organizadores do Viradão Cultural Suburbano, trabalhando com cultura suburbana, e também contribuo em alguns coletivos de pesquisa histórica, um chamado Diálogo Suburbano e um chamado Engenhos de Histórias. Então, eu sou uma pessoa que atua em vários segmentos, mas sempre preocupado em entender como a história é importante para que a gente se identifique com ela e conheça, né, de onde a gente vem e talvez para onde a gente vai. Nossa história está certa? Olha, essa pergunta é uma provocação muito bacana, né? Bom, eu posso dizer que em muitos pontos a nossa história não está certa. Sobretudo porque a gente ainda tem uma história muito pautada numa visão colonial. A gente ainda precisa muito romper limites históricos. Eu vou dar um exemplo que você vai entender e um exemplo num curto período de tempos. Quando eu estudei, né, ainda no primário e ginásio, antes do ensino fundamental e médio, a gente ouvia abertamente que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Hoje em dia a gente já não fala mais que houve um descobrimento. Você não pode descobrir alguma coisa que já tem alguém ali morando há séculos, vivenciando, já está aí os restos mortais da Luzia, que infelizmente sobreviveu ao Museu do Incêndio Nacional, para mostrar que há 11 mil anos atrás já existiam povos vivendo, se relacionando nesse espaço que hoje a gente concebe e chama de Brasil. Então, ao longo do tempo, a gente mudou essa ideia e hoje a gente não pode mais falar que o Brasil foi descoberto, a gente fala que o Brasil foi colonizado, ocupado, dominado, explorado. Então a história nos mostra que, com o passar do tempo, com novas perguntas, provocações, analisando outras fontes ou por outros ângulos, a gente consegue mudar a interpretação da história. Então não existe uma única história. Desse ponto de vista, eu acho que a história ela nunca está certa, porque ela nunca está acabada e objetivamente pronta. Ela está aí numa dinâmica de debates para a gente tentar olhar para ela e entender. Só que uma coisa que é importante no campo da história é quem pergunta e qual o interesse de quem pergunta alguma coisa para a história. Vou tentar dar um exemplo rápido que eu acho que consegue trazer ou traduzir um pouco do que eu quero falar. Se você pega o mesmo documento, você pegar um documento histórico fundamental,
a Lei Áurea, assinada na pena de ouro pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Esse mesmo documento pode representar, para membros da família imperial, uma prova histórica da benevolência da família imperial brasileira. Olha, nós assinamos, nós libertamos, nós acabamos com a escravidão, então olha como esse documento representa a nossa humanidade. Mas se você dá esse mesmo documento para o movimento negro, né, para movimentos que já vinham desde meados do século XVII, XVIII, lutando pelo fim desse sistema de exploração, eles vão dizer que aquilo ali é uma marca contundente da luta histórica desse movimento negro pelo fim da exploração do trabalho escravo. Então o mesmo documento pode representar perspectivas e olhares diferentes sobre a história. Então, desse ponto de vista, o que está certo ou o que está errado depende do consenso social, de como a gente consegue olhar e interpretar de forma crítica essa história, esse acontecimento, esses fatos que nos trouxeram até aqui. E quem decide o que vai nos livros paradidáticos na escola? Quem decide o que é, sim, o certo de colocar no livro? Então, Lu, vamos pensar da seguinte forma. Existem várias histórias. A história acontece a todo momento. O que a gente está fazendo aqui é histórico. É um ato histórico. A gente se conheceu, a gente está trocando uma ideia. A partir do momento que eu cheguei aqui, isso faz parte da minha história enquanto um pesquisador, um professor que está conversando com você. O que a gente está produzindo é um documento histórico, ele vai estar registrado, as pessoas vão poder acessar e ver esse programa. Só que a história das pessoas comuns não é necessariamente, ou muitas vezes não está representada na história dita oficial. Existe uma disputa da narrativa histórica para saber qual história vai ser apresentada como história oficial. Então, vou tentar dar um exemplo para você entender nesse ponto. A gente está vivendo um momento de tensão política no Brasil. Essa tensão política é uma disputa por uma narrativa histórica. Quem está certo? O Supremo Tribunal, que está julgando, né, pessoas que eventualmente cometeram um crime? Ou será que o Supremo Tribunal está exagerando nas suas funções judiciárias? A gente não está aqui para determinar num tribunal quem está certo na história. Mas alguma dessas versões vai ser escrita num livro didático, que pode ser aceita por um consenso por uma maioria da população ou não. Não quer dizer que, se amanhã sair um livro do Ministério da Educação dizendo que houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, na posse do presidente Lula, não quer dizer necessariamente que isso é verdade ou mentira. Por isso que a história não é uma ciência exata. Ela é fruto de uma interpretação. Então, quando a gente fala por qual história vai para o livro didático, ou qual história a gente tem acesso, isso passa por uma série de escolhas. Passa por escolhas institucionais, governamentais, de reconhecer, olha, a gente opta por essa interpretação. E a gente quer que a maioria das pessoas tenha acesso a essa interpretação. Só que, muitas vezes, você quer impor uma interpretação e a sociedade não aceita. Vou dar um exemplo. Quando Hitler disse para o mundo que os judeus, né, eram, né, uma sub-raça, eram submissos e que a raça ariana ia dominar o mundo, ele buscou meios oficiais de produzir livros, de vender para a população a ideia da raça ariana pura e superior. Só que ela não foi aceita socialmente. Até foi, num contexto histórico, uma parcela do povo alemão. Mas hoje em dia a gente sabe que isso é uma grande mentira, que o Goebbels, que o ministro da propaganda do Hitler, inventou isso como uma ideia de dominação. E hoje a gente não concorda com essas teorias. O que estava lá no Mein Kampf, no livro, né, da minha luta do Hitler, hoje em dia não é reconhecido pelo consenso, pela maioria da população, como uma verdade ou como uma interpretação consensual da história. Então, a história está sempre em disputa. O governo pode querer algo da história, mas quem disse que a sociedade vai assimilar aquilo, né? Ou o contrário, a sociedade pode achar algo, mas quem disse que, né, o governo pode transformar essa visão? Então existem várias formas de tentar, né, propor narrativas históricas através da sala de aula, através dos veículos de comunicação. Quando você pega um editorial de um jornal, aquele editorial se pressupõe a ter uma fonte documental de algo que aconteceu. Mas o jornal tem interesse, o jornal vende, o jornal precisa de patrocinadores. Então, dependendo do jornal, da linha editorial, aquela verdade pode aparecer ou não para aquele jornal. Aquela ideia pode estar mais para um lado ou menos para o outro. Então, essa pergunta é complexa, mas só para deixar claro que a história é um jogo de disputas, de narrativas, e que cada um de nós compõe a sua história. Só que não necessariamente essa história pode ser vista diretamente nos livros oficiais, mas indiretamente a gente sempre está lá. Quando a gente vê que, né, vai ter uma eleição presidencial e um candidato vai ser eleito, você, como sujeito histórico, sabe que naquele ano você votou ou não votou para aquele candidato, você sabe qual foi o peso da eleição
daquele candidato. Então eu estou querendo dar um exemplo para você que existem várias formas de produzir história, né? Só que a narrativa que tiver mais capilaridade, que a população tiver mais entendimento e apropriação, vai ser considerada a história dita oficial. Já que você falou em Hitler, ele realmente se matou ou meteu o pé de lá? E aí todo mundo acha que ele se matou, acabou? Olha, é interessante essa sua pergunta, porque a gente acabou de completar o ciclo de 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, né? Um dos conflitos mais, né, complexos da história. A gente, no mês de agosto, está rememorando as bombas de Hiroshima e Nagasaki e a catástrofe que aquilo produziu para o mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que existe um personagem histórico fundamental, dos líderes do eixo, né? Um daqueles elementos que juntou as forças com a Itália, com o Japão, para tentar impor um projeto, né, nazifascista, de perspectiva de mundo. E há quem acredite, por idolatria ou até por medo dessa figura histórica, que ele não morreu, né? Quando a União Soviética chega até Berlim, ela só encontra os restos mortais, supostamente, dele que teria dado para a família, né, uma pílula com veneno e depois dado um tiro na cabeça e teria mandado que o alto comando dele incinerasse o corpo dele com a da sua família. Então a gente, de fato, não tinha, né, em 1945, teste de DNA, capacidade de assimilar e efetivamente dizer que aquele ali eram os restos mortais do Hitler, para dizer que ele morreu. E aí existe toda uma política de conspiração, sobretudo depois do Tribunal de Augsburgo, que começou a julgar, né, os crimes de guerra, os nazistas, quem cometeu o crime, muitos fugiram. E é verdade que alguns deles fugiram para a América Latina, né, um médico nazista Mengele foi encontrado na América. Então existem esses relatos históricos, o que trouxe a possibilidade de interpretação de que o Hitler pudesse ter fugido e vindo para cá. Eu particularmente acho muito inconcebível. Não existia tecnologia nos anos 40 para alguém transplantar um rosto e conseguir viver livremente depois da repercussão internacional dos seus crimes. E ele era um troféu de guerra para os Estados Unidos, para a União Soviética, para as grandes potências do mundo que depois vão dividir o mundo na Guerra Fria. Eu não acredito nisso, de fato, a minha interpretação. Mas também não posso, como historiador, dizer que foi isso, pronto, acabou. Ele realmente se matou e o fim da história acabou ali. Por isso que a história é interessante. Por isso que a história gera essas brechas e por isso que a gente precisa sempre ir em busca de fontes, de pistas, de indícios, de pegadas, de documentos históricos para tentar entender como aquilo aconteceu. Mas nós nunca vamos saber a verdade. Tem que fazer uma pesquisa, porque na minha opinião, Hitler era o quê? Um psicopata ou narcisista. Essas pessoas não se matam. Entendeu? Essas pessoas jamais vão tirar suas vidas, ela vai tirar dos outros, mas dela não. Então, na minha opinião, acho que ele meteu o pé, falou assim, tchau, tô indo, vou viver minha velhice e acabou. Duvido. Eu acho complexo, porque depois eu tenho algum indício dele que ele foi para algum canto do mundo, mas enfim, não se sabe. É verdade. Agora, você acha que a República fez justiça social ou manteve privilégio? Ah, não, com certeza a gente vive uma sociedade que até hoje a nossa história republicana excluiu tanto quanto a nossa história imperial ou colonial, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma república muito recente. A nossa república foi proclamada há um pouco mais de 125 anos atrás, né? Então, quando a gente rememora de 1889 para cá, né, desses 130 anos, um pouco mais de história republicana, a gente vai ver que muitos desses anos não houve efetivamente uma democracia. A res pública, a coisa pública, o governo de todos, não se efetivou. Basta lembrar que a nossa república começa com 2 governos militares, Deodoro e Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que foram extremamente autoritários, que impuseram uma espécie de ditadura que a gente chama de República da Espada. Então a nossa república começa com toque de recolher, com repressão, com prisão. E ao longo dessa história, vários episódios mostram pra gente que houve uma exceção da nossa liberdade de direito, de representatividade. Basta dizer os 9 anos do Estado Novo do governo Vargas, onde teve censura, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, correndo atrás, prendendo, sem contar os mais de 20 anos da ditadura militar de 1964 até 85, até depois, né, da chegada de Sarney, que não foi eleito democraticamente, foi voto indireto. A gente só vai voltar a ter uma escolha democrática da sociedade em 89, na disputa entre o Collor e o Lula nas eleições, né,
que de fato a população volta a participar. Então se a gente pega essa história de pouco mais de 130 anos, e a gente já está falando aí de 20 anos, né, de 21 anos de ditadura militar, de 64 a 85, se a gente já está falando mais de 9 anos de Estado Novo, se a gente está falando mais de 5 anos de República da Espada e outros episódios, a gente está dizendo que a gente não tem ainda 100 anos efetivamente de democracia no Brasil. Então a gente ainda está engatinhando. É até interessante falar sobre isso, porque há pouco tempo atrás eu estava conversando com o Eduardo Marinho e perguntando para ele como ele vivenciou a redemocratização. E ele me respondeu de uma forma muito brilhante, dizendo assim, redemocratizar? Cadê a demoscrata? Cadê o povo no poder? Quando existiu na história do Brasil, republicano, uma democracia de fato, né? Então, de fato, a gente pode e deve se questionar, né, que a gente ainda vive uma realidade onde efetivamente falta bastante para que o povo tenha isonomia, direito e participação. Uma sociedade onde a gente ainda tem uma desigualdade social brutal, onde a gente já tem uma violência constante, onde a gente já tem, né, não tem garantido nossos direitos pétreos de moradia, segurança, alimentação, né, a gente não pode falar que a nossa república efetivou, garantiu, né, a cidadania e os direitos para a nossa sociedade. Na época da escravidão, quem que lucrou mais com isso? Olha, a gente tem que lembrar que também a época da escravidão é uma época extremamente grande. A gente não pode esquecer que o projeto colonial brasileiro, já em 1530, já demandava de mão de obra de pessoas escravizadas, sejam elas indígenas ou a partir do início do século XVII, efetivamente africanas, porque elas davam mais lucro para a coroa portuguesa. Então eu já te dou um começo de resposta. Era muito mais lucrativo para Portugal trazer mão de obra africana e negociar um comércio triangular internacional que envolvia, né, uma série de trocas e cobrança de impostos para vender essa mão de obra escravizada aqui no Atlântico. Né, mais de 5 milhões de pessoas atravessaram o continente, né, do continente africano para a América, para o Brasil em especial, para atender essa demanda, e isso são dados que podem se ampliar conforme a gente faça perguntas, mas quando a gente pensa que esse processo de escravização, de mão de obra escravizada no Brasil, começou em 1530 e se deu até 1888, a gente está falando aí de mais de 3 séculos de história da exploração do trabalho de pessoas escravizadas, que produzia lucros em vários segmentos. Não só lucro econômico, mas também produzia uma sociedade que a gente chama de patriarcal, o status de uma elite dominante, o status quo daquele que diz, sabe com quem você está falando? Eu sou o homem branco da Casa Grande que mandava no passado e ainda hoje mando, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que a exploração produziu muitos poderes e riquezas na história do Brasil. E esses poderes e riquezas, obviamente, mantiveram uma elite que era colonial, que se tornou imperial e depois até republicana no poder. Mas essa escravização também produziu um fenômeno fundamental para a nossa história, que é uma integração social e cultural que produziu também uma riqueza que a gente precisa valorizar, a riqueza da resistência e da reexistência. Se a gente tem hoje uma cultura tão potente como a gente não pode negar em nenhum momento essa herança afrodiaspórica. Se a gente tem hoje um samba, um jongo, um charme, né? Se a gente hoje tem patrimônios imateriais fundamentais da nossa história, a gente não pode esquecer que esses patrimônios que fazem com que a gente seja reconhecido internacionalmente também são uma riqueza produzida a partir, né, desse processo de escravização, que produziu coisas, né, negativas, nefastas, terríveis, mas que também produziu, de certa forma, uma identidade, um modo de ser e pertencer do que nós chamamos de carioca, brasileiros e tudo mais. Aqui foi 1888, né, no Sim. Brasil. Fora também foi? O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. É até um processo complexo, né? Nas Américas, no Cone Sul foi o último, né, e um dos últimos de todas as Américas. A gente não pode esquecer que já havia um processo emancipatório, uma luta muito forte pela libertação da escravidão, vamos dizer assim, por interesses econômicos. A gente não pode esquecer de maneira nenhuma que a primeira Revolução Industrial, né, a partir de 1790 e, sobretudo, a segunda, a partir de 1840, deixou claro que era necessário aumentar o número de mercado consumidor. E a pessoa escravizada não consome. Ela não recebe salário, ela não vira mercado. Então havia uma incompatibilidade do crescimento do liberalismo, do trabalho capitalista com a utilização de mão de obra de pessoas escravizadas. Então havia toda uma pressão inglesa que começou ainda em 1831 para abolir a escravidão no Brasil. E vamos lembrar que isso já estava acontecendo em amplo processo na América.
nos países que se libertaram do vice-reinado do Prata, em 1808, 1810, Paraguai, Argentina, já haviam abolido a escravidão, né? Assim como o Haiti, de forma muito contundente, a partir de 1804. Então já havia um processo de luta pela abolição nas Américas, que ganhou muita força, evidentemente, a partir da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? A partir de meados do século XIX, 1850. E essa pressão toda vem parar no Império Brasileiro do governo Dom Pedro II, no segundo reinado. Entre 1840 até 1888, houveram várias tentativas, mas o governo brasileiro sabia que naquela época, onde ele era o maior exportador de café do mundo, e grande parte dessa exportação feita a partir de braços de pessoas escravizadas, ele sabia que tinha um comprometimento muito grande com as elites econômicas e políticas do Brasil. Então esse processo de abolição no Brasil foi sendo feito de forma muito gradativa, né? Com a lei do ventre livre, depois da Guerra do Paraguai, um ano depois, 1871, porque havia uma pressão muito grande dos escravizados que lutaram na guerra e voltaram libertos. Depois com a lei do sexagenário, em 1885. Então havia uma pressão muito grande para que isso acontecesse. Mas, de fato, se a gente for analisar no panorama internacional, o Brasil está na retaguarda. Ele é ele evita ao máximo esse confronto interno. E há quem diga, inclusive, que a abolição foi um dos elementos de enfraquecimento das alianças políticas que ainda apoiavam o segundo reinado do governo Dom Pedro II. Aqui eu não sei tanto, mas lá nos Estados Unidos, anos 30, 40, 50, 60, o pessoal lá meio que era assim, é água para branco, água para preto. Uhum. Aqui também tinha isso? Então, isso que a gente costuma chamar de apartheid social, não quer dizer que a abolição gerou a inserção dos negros na sociedade. A gente sabe que, né, mesmo depois de uma guerra de secessão violentíssima entre o Norte e o Sul, para saber se os Estados Unidos se tornaria um país livre ou se manteria o sistema escravista, a gente sabe que mesmo depois disso não houve um entendimento nacional de que a escravidão tinha que acabar com uma inserção do negro na sociedade. A gente sabe que esse processo é complexo e tenso até hoje nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que ao longo dos anos 50, 60, inclusive existia a Ku Klux Klan, existia, né, mecanismos de caçar e de perseguir. Existiam leis que eram, né, totalmente arbitrárias e autoritárias em dizer que, olha, se você está sentado num banco e entra um branco no ônibus, você tem que levantar e sair desse lugar. Tem escolas para negros, escolas para brancos. E a gente sabe que isso gerou, inclusive, um movimento civil muito forte nos anos 60 nos Estados Unidos pela luta dos direitos sociais. Luta essa que gerou a morte de um dos seus líderes fundamentais que lutava por isso, como o próprio Martin Luther King, assassinado por exatamente reivindicar a igualdade plena e efetiva da sociedade americana. Então, o que eu posso te dizer é que, de fato, a gente ainda existe, né, infelizmente, na sociedade contemporânea, no mundo que a gente vive hoje, um pensamento que é racista, né? Por isso que a gente fala da luta constante contra o nosso racismo estrutural e estruturante. Né? Não existe um combate efetivo do racismo sem passar por um debate amplo da sociedade. Não adianta um documento. Né? É preciso que a gente discuta e problematize cada vez mais isso, que a gente não naturalize questões como olhar para um judiciário e não ter nenhum juiz de última instância no Supremo Tribunal que seja negro, né? Como olhar para as casas legislativas e perceber que, por mais que a maioria da população brasileira seja efetivamente negra, e agora eu estou puxando para o Brasil, a gente tem uma representatividade muito pequena em termos legislativo, executivo, judiciário. Quantos presidentes negros na história do Brasil a gente tem? Né? Então é muito importante que a gente pense que o debate ele tem que ser extremamente amplo, para que a gente possa não só usar a história como um elemento de pensar que país é esse que a gente construiu e que a gente quer continuar construindo, mas para a gente erradicar, né, seja do nosso vocabulário, palavras como denegrir, tornar negro, foi durante muito tempo um adjetivo, né, ruim na nossa sociedade. Então a gente precisa, de fato, fazer um debate amplo para que a gente possa pensar numa sociedade cada vez mais democrática. Mas eu entendo como educador que isso precisa ser feito, vem sendo feito, mas é um processo recente. Basta dizer que a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história da cultura africana, afrodiaspórica, só tem 20 anos. Né? Ela é de 2003, praticamente. Então a gente precisa avançar muito para que a gente possa pensar numa sociedade com menos preconceito e que, historicamente, né, não gere episódios como a gente viu recentemente no próprio Estados Unidos, né, o movimento Vidas Negras Importa, porque a gente viu, né, infelizmente, um policial matar
um suspeito, né, depois de já estar algemado, com o peso do seu corpo no joelho, né, em cima do pescoço do suposto, né, criminoso. Então, quando a gente pensa na nossa sociedade, a gente tem que pensar, sim, de fato, que existe uma necropolítica em curso, que a gente, infelizmente, vê acontecer isso, né, no dia a dia, quando a gente vê um tipo de abordagem policial, né, é óbvio que eu não estou dizendo que a culpa é exclusivamente da polícia, né, mas a gente sabe de milhões de casos que acontecem quase todos os dias, de como se aborda alguém, né, na nossa sociedade, na Zona Sul, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu lembro de uma vez que uma moça com um Porsche, uma moça branca no Leblon, passou pela blitz da Lei Seca e atropelou um policial e foi parar na casa dela e ninguém disparou um tiro no carro dessa pessoa. E eu lembro, né, de um músico em Cordovil, né, que ao estacionar o carro dele numa blitz tomou 80 tiros. Então, a gente ainda vive numa sociedade que precisa olhar e analisar e entender que a gente só vai, de fato, evoluir com relação ao racismo quando a gente tiver um constante processo de reflexão e de crítica, né, desse privilégio branco que ainda existe na nossa sociedade. E as cotas? Você é a favor ou não? Eu sou a favor do sistema de cotas, mas é muito importante deixar claro que eu sou a favor de não só o sistema de cotas. Não adianta a gente estabelecer um sistema de cotas, e a proposta inicial também não era essa, para que a pessoa que tenha qualquer tipo de dificuldade histórica produzida pelo nosso processo, não adianta a gente criar vagas na universidade para indígenas, para negros, né, para pessoas que tenham, né, que sejam consideradas de vulnerabilidade, se a gente não consegue que dentro da universidade essa pessoa se mantenha, uma bolsa para que essa pessoa continue estudando. E se a gente não consegue fazer com que depois que ela se forme, ela tenha acesso ao mercado de trabalho. Se a nossa sociedade continua sendo preconceituosa, a cota pode colocar a pessoa na universidade. Mas quando ela sair da universidade, quem vai ser indicado para trabalhar no escritório de advocacia, né, na instância de trabalhos de alto cargos de CEO de empresa, vai ser o filho de uma elite que já estava ali, e não aquele cara que terminou. E é importante que a gente deixe claro que existe uma série de elementos que deixam, muitas vezes, em atraso, alguém que se beneficiou do sistema de cotas. Olha, eu tenho cota porque eu era de universidade pública, então eu vou ter as melhores notas na universidade, mas mesmo tendo as melhores notas na universidade, o filho da pessoa que não precisou passar pelo sistema de cotas já fez um intercâmbio mundo afora, fala 3 línguas porque nunca precisou, né, trabalhar e pôde fazer a faculdade, ao mesmo tempo que tinha um subterfúgio familiar para estudar. Eu costumo dar um exemplo de quando eu dava aula no pré-vestibular social na Maré, no Redes da Maré, que tinha não vou citar o nome dela agora, mas que tinha uma senhora que estava tentando pela 5ª vez entrar para a faculdade de pedagogia. Ela era empregada doméstica, trabalhava fora o dia inteiro, na Zona Sul. Ela tinha 3 filhos, voltava para casa e tinha que cuidar dos filhos. E depois, a terceira jornada dela era ir para o pré-vestibular social à noite. Por mais que ela pudesse se beneficiar do sistema de cotas, como é que ela ia conseguir se manter, estudar e disputar de igual para igual o mercado de trabalho, que ainda é muito, né, controlado por grandes corporações, se ela não tiver um sistema de cotas ou um incentivo, né, que possa fazer com que a nossa sociedade seja mais justa. Então, de fato, eu sou favorável a esse sistema de cotas, mas acho que ele não é o único e nem deve ser um sistema permanente, né? Eu acho que ele precisa ser um momento para reflexão social importante e que depois disso a gente pense em outras múltiplas alternativas de inserção, né, de grupos menos favorecidos e que, historicamente, a gente consiga acabar com isso, né? A gente não pode aceitar que exista numa cidade como Rio de Janeiro, né, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo em comunidades, em favelas, sem, né, infraestrutura, sem saneamento, vivendo controlados pelo tráfico. A gente não pode acreditar que isso seja uma realidade. A gente não pode acreditar e aceitar que a cidade do Rio de Janeiro, que tem mais de 5 milhões de pessoas vivendo nos seus subúrbios, tenham que conviver, né, com o menor investimento do poder público, enquanto, né, 16 bairros, porque eu estou tirando da Rocinha, ou 17 da Zona Sul, sejam beneficiados e privilegiados com 80% do orçamento de cultura e de educação da cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos voltar um pouco atrás. Getúlio Vargas. Sim. Mataram ou se matou? Olha só, né? É sempre bacana falar de uma das personalidades históricas mais significativas da história do Brasil, República, né? Eu sempre brinco com isso, assim, tirando Dom Pedro II, que foi um cara que ficou no poder de 1840 a 1889, são quase 50 anos de trajetória política, a pessoa que mais tempo se manteve como chefe do Poder Executivo ao longo da história republicana foi o Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas chega no poder em 1930,
governando num governo provisório, passa por um governo constitucional, mantém uma ditadura de Estado Novo, sai depois de 15 anos ininterruptos do poder e volta em 51 para ficar até fatídico dia 24 de agosto de 1954, quando ele, né, supostamente se suicidou. Eu acredito no suicídio dele. Matar esse homem. Matar, né? Não, essa possibilidade já foi ventilada muitas vezes e até hoje, óbvio, fica transitando no imaginário popular, social. Por que alguém que era o presidente do Brasil, alguém que, né, de certa forma, tinha um reconhecimento popular muito significativo? A gente não pode esquecer que o funeral de Vargas é uma das coisas mais absurdas da história do Rio de Janeiro, né? O repórter Esso, quando disse de manhã, né, queremos relatar que o corpo do presidente Getúlio Dornelles Vargas é encontrado com um tiro no peito no Palácio do Catete. Essa comoção, ela é tão grande que a cidade para. Né? Ou seja, se fazem músicas para exaltar a figura de Vargas. O corpo de Vargas é carregado por uma multidão do Palácio do Catete, pelo que a gente concebe hoje como aterro do Flamengo, até o aeroporto. É uma cena que você até hoje vê, né? Até o corpo dele chegar em São Borges, lá onde ele nasceu, era uma coisa, né, de comoção nacional que talvez não tenha sido vista ainda na nossa história, de tão significativo e simbólico. Mas, de fato, o cenário político para ele, naquele momento, era muito comprometedor. E Vargas era um homem que, se ele desse uma palavra, era um gaúcho, né, que tinha aquela ideia de que se eu dei a minha palavra, eu não volto atrás. E por algumas vezes ele deixou claro que havia uma conspiração contra ele, que ele não aceitaria aquela conspiração, né? Talvez a carta testamento, que muita gente sabe que foi rascunhada, né, por outra pessoa, mas que ele pega um texto original, que seria um discurso de saída do poder, e que ele reescreve dizendo claramente que dou a minha vida em holocausto, né? Ele escreve isso, ele fala que ele vai sair da vida para entrar para a história. E existem elementos que hoje em dia a gente, né, tem dificuldade de entender que ele pudesse ter sido assassinado. Primeiro porque ele estava, de fato, no Palácio do Catete, ele estava no seu quarto, né? E ele já tinha perguntado dias antes para o seu médico particular, em conversas informais, qual seria a melhor forma de alguém se suicidar, de alguém se matar, né? Alegando que talvez um tiro na boca seria mais fácil, e o médico teria conversado informalmente com ele que o tiro podia não acertar o lugar certo, que isso não podia gerar morte imediata, e que o ideal seria realmente um tiro no peito. O fato dele já ter dito publicamente, depois do Manifesto Generais, que se fossem tirar ele à força, só encontrariam ali o seu cadáver. O fato dele estar dentro do seu quarto, né, dele ter um cofre onde a sua arma ficava guardada. Então, tudo isso são indícios que nos apontam para o fato de que ele se suicidou. E além do fato da perícia ter encontrado, né, vestígios da pólvora na mão dele, né, no travesseiro que ele usou. Então, existem muitos elementos históricos, e aí a gente também não pode fazer a história como especulação do se. Os elementos que a gente tem hoje apontam, é evidente, para o seu suicídio. Mas só quem estava lá no quarto naquele dia era ele ou alguém. Então, a gente não pode, não tem como... Se tem uma cena de um crime, é igual o lance do PC Farias. Ninguém sabe se o cara se matou ou se mataram ele. A perícia do PC Farias, ela é complexa, porque ele que era destro, tá com a arma na mão canhota, dá um tiro na namorada que pega do outro lado. Tem indícios naquela cena de crime que mostram que alguma coisa foi... Mas eu sou canhota e faço tudo com essa direita. E aí? Gente, essa história tá mal contada. Eu sempre falo, tá mal contada. E há quem diga que o Vargas não morreu, né? Quem defende essa ideia de que ele... Tá igual o Elvis. Que ele tá aí no seu memorial de Getúlio Vargas, quando você entra ali no Largo do Rússio ou na antiga área da Batalha de Uruçumirim. Existem elementos que a história não explica, né? Esse fenômeno sobrenatural da história que você não sabe dizer, né? É interessante perceber. Há quem diga que até hoje o Vargas perambula pelo Palácio do Catete lá, né? Há quem ouça barulhos, portas fechando. Então, eu estou trazendo um elemento mais polêmico também para a discussão. Então, de repente, ele está lá querendo avisar quem foi que matou ele. Para mim, eu acho que ele foi assassinado, mas enfim. Se tudo que a gente acredita, não é. E aí? Mas aí, se tudo que a gente acredita não é, não tem história. A história mal contada. Aí é o fim da história. A história da carochinha. É interessante porque isso me lembra de uma provocação de reflexão crítica feita a partir da minha avó. A minha avó, que infelizmente já faleceu, o registro de nascimento dela era de 1 ano depois do nascimento dela, porque minha avó morava no interior e até consegui lá registrá-la. Então ela tinha uma data, supostamente, de nascimento e uma data de aniversário. E a partir disso eu brincava muitas vezes com os amigos ou na faculdade, assim,
quem garante que o seu registro foi feito no dia que você nasceu? Você estava lá para comprovar, você não tinha estado de consciência? Então, será que a sua história é uma invenção ou se a sua história, né, é parte de uma fonte real? Mas a gente produz a história no nosso imaginário social, e é aquilo que eu falei. A história não é aquilo que você necessariamente fez, mas e sim como você interpreta do que foi feito, né? Como a nossa sociedade vê do que foi feito. Eu vou dar um exemplo para você entender. Nós nos chamamos de brasileiro. Eiro é o sufixo latino de trabalhador. Brasileiro era quem trabalhava cortando o pau-brasil. Eram os indígenas que cortavam o pau-brasil para dar para os portugueses. Então nós somos os trabalhadores do pau-brasil. Essa é a nossa etimologia, né? Tudo que é eiro remete a trabalhador. Jornaleiro, carpinteiro, marceneiro. Só que na nossa história nós não nos reconhecemos como os cortadores de pau-brasil. Brasileiro foi uma identidade em construção para a gente. A independência foi feita lá em 1822, mas não necessariamente se reconheceu a partir de 7 de setembro de 1822, somos brasileiros. Tiveram muitas lutas históricas para que, muito tempo depois, ou muita gente diz que só depois da Guerra do Paraguai que o povo percebeu uma invasão externa e que se criou uma identidade do ser brasileiro. E tem gente que se diz brasileiro hoje, mas que prefere usar com a camisa dos Estados Unidos, né, em vez da camisa brasileira. Então o que eu estou querendo dizer é que a nossa história ela é complexa, ela não é tão simples como a gente pensa. E ela passa por várias análises objetivas e subjetivas, né? Então, o que é ser brasileiro para mim não necessariamente é a mesma coisa do que é ser brasileiro para você. A sua história pode ser contada de várias formas. Uma mesma história pode ser contada de várias formas e com documentos diferentes. Eu às vezes brinco assim, que se alguém encontrar, né, vou dar o exemplo do seu marido num baile e quiser mostrar para você, olha, eu tenho uma foto dele lá. Aquela foto você pode achar que ela foi feita de uma edição, que ela não é real. Se alguém quiser te contar que isso aconteceu, você pode dizer, essa pessoa está falando isso porque ela não gosta dele. Né? Se alguém quiser, sei lá, pegar o ingresso dele naquele show, com o nome dele, assinado por ele, você pode dizer que aquilo é uma falsificação. Então existem várias possibilidades em cima dos documentos que a gente pode ou não aceitar. Só que uma coisa é fato, a gente tem que lidar a partir de algo que é existente. Né? Então assim, isso é um problema na história. A gente não pode trabalhar na história só com si. Seria muito interessante, mas a gente tem que partir do que a gente tem, de materialidade. Então, vou tentar dar um exemplo. Em Varginha apareceu o ET de Varginha. Alguma coisa aconteceu lá. As pessoas fugiram, tinham gente com medo, mas tem o ET, alguém pegou o ET, mostraram o ET na mídia, alguém viu esse ET, tem uma comprovação documental disso. Enquanto não tiver, a gente está no campo do eu acho, não acho. É verdade ou não é? Você acredita em ET? Se eu acredito em ET, olha, eu acredito em tudo, desde que apareça para mim. Nunca apareceu, tá? Mas eu também não vou dizer que não exista. Mas na minha experiência social, eu não acredito porque não vi nada ainda. Então, mas eu acho fortemente que pode existir, né? Entendendo o tamanho, a complexidade, né, do nosso sistema solar, do nosso universo, eu acho que possa e deva existir vida, formas de vida em outros lugares. Mas talvez a gente não conheça ainda elas. Quando eu era pequena, eu gostava de ficar na rua. Aí minha avó falava assim, olha a mula sem cabeça, olha o lobisomem. Uma tal de Curuviana, que até hoje eu não sei. Curuviana? Curuviana, essa eu não conhecia. Nem eu, até hoje eu fico falando disso, eu nem sei o que é. E aí, do nada, parecia que eu via a mula sem cabeça vindo até mim, para você ver como é que é a mente. Ela vai ficar na rua, a mula sem cabeça vai te pegar, o lobisomem. Eu falei assim, gente, o lobisomem é o homem que vira um lobo. Aí eu te pergunto, como que as pessoas começam a inventar esse tipo de coisa? Mula, saci, tudo bem, folclore, mas tipo curupira com o pé virado. Cara, assim, a gente também é sugestionado pelo meio em que a gente está inserido, né? Por comportamentos sociais, a aceitar alguns dogmas, algumas verdades que talvez não sejam verdades historicamente, pertençam àquele contexto, né? A gente está entrando aqui no mês de agosto em homenagem a um imperador que quis transformar o calendário para se exaltar, né? Augusto, em homenagem ao César Augusto. Então, a história ela muda de acordo com interesses. A gente pode pegar, sei lá, o mito da caverna do Platão, né? Aquela ideia de que a sombra que você via era o monstro, que na verdade era apenas a projeção de algo, né, que não estava na sua realidade. Então, o que eu estou querendo deixar claro é que o comportamento social, às vezes, nos induz a
acreditar em algumas coisas, né? Por que a gente nasce numa sociedade predominantemente judaico-cristã, né, que acredita na comunhão como corpo e sangue de Cristo? Isso é um processo histórico que chegou até a gente. E que algumas pessoas vão aceitar e outras não. Então, eu acho que talvez essa seja uma resposta, talvez esse seja um mistério e uma coisa muito legal de quando a gente pensa no que é um fato histórico ou no que é um fato social, que não necessariamente tem uma base histórica comprovada para a gente entender. Se a gente pega a história do Brasil, por exemplo, a história da fundação da cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1567, numa batalha de Uruçumirim entre franceses e portugueses, quando os portugueses estavam perdendo, eles alegam que viram na fumaça, na sombra, né, de um canhão, a imagem de São Sebastião lutando ao lado deles, e a partir dali eles viraram a batalha. Como é que a gente sabe até que ponto se isso é real ou não é real, até que ponto esse mito contribuiu e se agregou a essa história nossa, né? Então, talvez grande parte dessas grandes provocações que estão no nosso folclore, estão no nosso imaginário, sejam aquilo que a gente ainda não tem uma explicação e por isso produz, né, interpretações múltiplas, diversas, subjetivas para associar. Mas a nossa história está repleta desses elementos pitorescos, né, que fazem a gente pensar e às vezes até ver, né? Quantos de nós, quando éramos pequenos, não vimos Papai Noel? Eu vi, estava ali, né? Era algo que foi produzido daquela euforia, daquele imaginário social que eu estava inserido. Então, agora um assunto que todo mundo gosta, mas todo mundo tem medo. Assombração. Bruxa do Arco dos Teles, Fantasma do Teatro da Ópera, a Noiva do Cemitério do Catumbí, eu nem sabia dessa, e a Dama de Branco da Santa Casa. Existe ou não? Olha, que bacana. É interessante porque a gente hoje em dia, né, a gente tem tanta preocupação com as pessoas de carne e osso, a gente hoje tem tanto medo do nível de violência que a nossa sociedade vive, que talvez a gente se preocupe menos com as assombrações do que elas, né, preocupavam as pessoas no século passado, retrasado. A gente não pode esquecer que a nossa história ela é marcada por um signo muito forte de violência, né? E, de fato, uma violência que vitimava, né, fatalmente índios, afrodescendentes. Então a gente tem uma história muito pesada. Eu não posso dizer para você que não exista assombrações. Eu, particularmente, né, não vivencio muito essa experiência, mas a história do Brasil e, sobretudo, a história do Rio de Janeiro é marcada por fatos, né, que sempre se reportam a essas assombrações. Bom, talvez pelo próprio fato da nossa forte influência afrodiaspórica, né, trazer essa ideia da ligação com o mundo do Orum, com o mundo, né, daqueles que estão ali fazendo essa passagem entre supostamente o que a gente concebe como mortos na nossa cultura judaico-cristã e o mundo de hoje, né? A possibilidade de conversar dentro do espiritismo, né, com esses que já foram, né, através das religiões de matriz africana, mas também através do kardecismo, do espiritismo, de mesa branca. Ela é muito forte na nossa tradição, né? A gente dialoga, a gente conversa, a gente pede muitas, né, orientações. Só que existem episódios históricos que trouxeram esses elementos para a nossa realidade mais próxima, né? Um deles, você citou aí, é a história da Bruxa do Teles, que criou inclusive a expressão "a bruxa tá solta", né? A partir de 1790, uma família, né, portuguesa desembarca no Rio de Janeiro e vai morar ali no entorno do futuro Paço Imperial, em 1808, e surge a personagem da Bárbara dos Prazeres, né? Uma mulher que supostamente teria matado a sangue frio seu marido e que acabou saindo, né, desse convívio das cortes para uma espécie de submundo, para o mundo da prostituição. E há quem diga que ela era tão bonita que ela enfeitiçava os homens na época, né? E para explicar de onde vinha essa beleza dela, surgiram várias explicações sobrenaturais. Por que ela não envelhecia? Por que ela chamava tanta atenção? Isso tudo estava muito dado a um contexto em que as crianças desapareciam no centro da cidade. A gente tem que lembrar que durante muitos anos existiu a Roda dos Enjeitados, onde quem não podia criar seus filhos por condições financeiras ou porque era fruto de um adultério, colocava na Roda dos Enjeitados e essa criança seria cuidada por uma ordem religiosa, né? E há quem diga que muitas vezes se colocava a criança ali e quando se batia o sino para rodar e ver, não tinha criança nenhuma, alguém tinha roubado a criança. Então essa ideia alimentou durante muito tempo no imaginário popular do centro da cidade do Rio de Janeiro que a Bárbara dos Prazeres
pegava essas crianças e que fazia poções mágicas para manter a sua beleza, né? Seja tomando banho nesse sangue de vitalidade ou bebendo. Então isso foi, durante muitos anos, né, esteve no imaginário popular da bruxa do Teles, daquele medo, que talvez também envolva um pouco do medo da nossa sociedade, da figura forte do matriarcado, do feminino, né? Uma sociedade predominante machista que durante muito tempo temia a figura de mulheres independentes, autônomas, né? Não à toa que muitas dessas bruxas vêm da história, né, dessas mulheres autônomas independentes que não queriam se subjugar à igreja, a outras ordens religiosas. E é interessante perceber que a mulher de branco, que é a bruxa do Teles, e até mesmo a figura da Maria Leopoldina, que dizem que vaga ali pelo Museu da Quinta da Boa Vista, né, que era vista antes do incêndio de 2018, são muito essas ideias dessas mulheres que são poderosas, que a sociedade teme, mas que tem que colocar ela num status de bruxa, né, do sobrenatural. Eu acredito na força da mulher e da mulher viva, acima de tudo. Mas existem, sim, muitas histórias que são consideradas como célebres aqui em algum desses espaços, né, de séculos de história do Rio de Janeiro. Um exemplo claro também é o fantasma do Teatro Municipal. O Teatro Municipal que acabou de fazer aniversário agora em junho, né, que é um prédio de 1909, mas que durante muito tempo dizem que ouvem lá dentro piano tocando sozinho, portas batendo, né, a luz do palco você acendendo. Isso acabou sendo tão, né, vamos dizer assim, tão simbólico que a própria direção do Teatro Municipal acabou fazendo um tour pelo teatro à noite, né, o teatro assombrado. Por pouco disso se evidencia, né, mas de fato o nosso imaginário está repleto dessa ideia de forças sobrenaturais, né, tá repleto dessa ideia, desse imaginário. E eu acho isso muito bacana, porque de alguma forma faz a gente pensar que existe alguma coisa para além, né, dessa nossa perspectiva materialista do fim da existência. Eu acho que a gente se permanece vivo, sim, né? E eu acho que a gente permanece vivo na história pelo que a gente construiu, pelo que a gente faz, pela ancestralidade que a gente produz. Eu vou dar um exemplo, né? O meu bisavô não está mais aqui comigo, mas a casa que ele construiu na Ilha Grande até hoje foi usada pelos meus avós, foi usada pelos meus pais, foi usada por mim, é usada pelo meu filho. E está tão viva no nosso imaginário que a gente consegue, né, entender ele não como uma assombração, mas sim como alguém que preserva essa nossa história. Mas nessa história coletiva eu acho interessante terem essas figuras que, né, até hoje provocam um certo medo no nosso imaginário, e esse medo do sobrenatural. Isso faz parte desse tempero do ser carioca que nos afeta, mas na prática eu particularmente acredito que isso está no campo da fantasia. Tem até na biblioteca também, né, que tem um escritor que fica vagando lá. Sim, sim. A própria diretora da seção de obras raras, né, a antiga diretora, disse que sentia a presença de pessoas ali quando ela estava sozinha de noite trabalhando, que ela não queria ficar ali sozinha, que às vezes ela saía correndo. Há quem diga que eles gostam muito desses lugares intelectuais, né, são sobrenaturais, são fantasmas muito ligados a essa questão. O próprio Real Gabinete de Português de Leitura, que durante muito tempo foi a sede da Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis. Há quem diga que exemplares pesados e grossos saem das estantes e caem sozinhos durante a noite. Então, há de se ter um certo cuidado. Olha, Rafael, tem muita pergunta ainda para te fazer, só que o tempo está curto. Vou te chamar para uma parte 2. Poxa, bacana, um prazer. Tá? Mas antes de você ir embora, eu quero te dar um brinde. Opa! Do nosso apoiador Embeleze. Olha aí, caraca, pô, me dei bem, ó. Pô, Embeleze, muito obrigado para vocês também, olha aí. E tá pesado, o kit tá recheado aqui, ó. Olha aqui, não falta produto aqui para mim, eu que vou usar com prazer, ainda vou aqui dividir na família em casa, porque tem muita coisa boa aqui. Obrigado, gente. E foi um prazer estar aqui com vocês, prazer falar um pouquinho da importância da nossa história, contar um pouquinho como a nossa história tem curiosidades. Eu sempre brinco que se a gente não conhece a nossa história, a gente não se identifica com ela, não preserva ela, não passa lá para frente. E é muito bacana que ainda existam muitas lacunas, interesses, curiosidades, para que a gente mergulhe e tente conhecer cada vez mais um pouco da nossa história. E obrigado por você estar fazendo isso hoje aqui com a gente. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Tá. E agora fique com o quadro Qual é a Boa?
Bem-vindos, meus amores. Bem-vindos a mais um Qual é a Boa e bem-vindos a novembro com as melhores dicas para vocês. Aquarrio, o maior aquário da América do Sul, aqui na nossa cidade maravilhosa. O Aquarrio, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, abriga mais de 350 espécies marinhas, mais de 5.000 animais e é um passeio para todas as idades. Todas as pessoas vão e se encantam com tamanha grandeza. Essa viagem ao fundo do mar não só oferece atividades educativas, mas também consciência da preservação dos nossos oceanos. Aquarrio, uma imersão no mundo marinho no coração do Rio. O Aquarrio, Aquário Marinho do Rio de Janeiro, é o maior aquário marinho da América do Sul, ocupando uma área de mais de 26.000 metros quadrados, com 5 andares e 28 tanques gigantes. São mais de 5.000 animais, entre peixes, tubarões, arraias, cavalos marinhos e espécies raras que encantam tanto crianças quanto os adultos. O passeio começa com um tanque oceânico que contém 3.500.000 litros de água salgada, onde vivem tubarões e grandes cardumes. O ponto alto é atravessar o túnel subaquático e ter a sensação de estar no fundo do mar, com os animais nadando ao seu redor, que é o melhor. Além da beleza, o Aquarrio também tem um importante papel de educação ambiental e de conservação, com programas de pesquisa, reprodução de espécies e campanhas contra a poluição dos oceanos. Como visitar? O endereço, gente, é na Praça Muhammad Ali, na Gamboa, aberto todos os dias das 9 às 17 horas, lembrando que a entrada é até às 16 horas. Os ingressos eles podem ser comprados online para evitar fila, né, gente? Um super passeio com namorado, amigos, família. E se vocês quiserem, pode até me convidar também que eu vou, hein? Até a próxima!